Olá, meus queridos da primeira série, que é a professora Nábia. Eu vou fazer uns comentários sobre a correção das atividades que eu postei no GR8, né? Nessa quinta-feira. Eu postei passo a passo, tudo em vermelho, explicadinho, mas vou fazer um vídeo para uns probleminhas aqui, para vocês entenderem melhor esses problemas. O número 1 é bem tranquilo, ele só pergunta assim, dadas as funções abaixo, determine se elas possuem ponto de máximo ou ponto de mínimo e as coordenadas desses pontos. Né? As coordenadas desses pontos eu vou deixar para que vocês resolvam, né? É calcular aquele x vértice e o y vértice. Vai estar lá no GR8 para vocês conferirem essa atividade. Agora, só jogar na formulazinha, né? O x vértice é aquele lá, menos b sobre 2a, e o y vértice menos delta sobre 4a, né? Vai estar lá pronto para vocês conferirem a resposta de vocês. Agora, ele tem ponto de mínimo toda vez que o a for positivo. Por quê? Porque quando o a é positivo, a minha parábola, né? Lá na minha função, olha só essa função. Essa função aqui é 3x ao quadrado menos 4x mais 1. O a é o 3 e o 3 é positivo, então o a é igual a mais 3. Toda vez que esse a for positivo, a minha parábola é para cima, certo? Se ela é para cima, ela tem um ponto mínimo lá embaixo, até onde no máximo ela vai chegar. Então, toda vez que o a for positivo, a parábola é para cima e eu vou ter um ponto de mínimo, que é o pico aqui, o vértice onde ela vai chegar. E do mesma maneira, toda vez que esse a for negativo, ou caso número 2, menos x ao quadrado mais 3x, o a é o menos 1, né? É o número que acompanha o x ao quadrado, eu vou ter um ponto de máximo. Por quê? Toda vez que o a for negativo, a minha parábola vai ser para baixo e eu vou ter um pico máximo onde ela vai chegar, ó. O ponto de máximo, o lugar máximo que ela vai, que é o vértice aqui lá em cima. Então, a negativo, ponto de máximo, a positivo, ponto de mínimo. Além dessa determinação que já está pronta, para cada caso você vai achar as coordenadas desse vértice, né? O x vértice e o y vértice, ok? Confira as respostas direitinho. Número 2. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80. Onde esse x, olha só, uma informação importantíssima. Esse x representa o número de produtos vendidos. O x representa o número de produtos e o L, vou aqui grifar de outra cor, de preto, né? Ficou quase igual. E o L é o lucro. O L é o lucro. O X é o número de produto e o L é o lucro. O próprio exercício já falou. Aí na letra A, pede para eu determinar o lucro máximo obtido pela empresa na venda desses produtos, mas não me disse quantas peças que seriam isso. Não se preocupe, né? Se eu tenho uma função negativa, o a é negativo, né? Eu vou ter uma função onde a minha parábola vai dar isso daqui, né? Vai ficar para baixo. O ponto máximo, o lucro máximo, vai ser quando ela chega lá em cima, né? Nesse vértice, que ela vai ter um ponto de máximo, certo? Se eu, então, tiver as coordenadas desse ponto, eu vou ter o lucro. As coordenadas desse ponto, eu vou ter, ó, ela vai estar aqui, né, no plano cartesiano. A parte aqui, ó, correspondente ao x, é os produtos vendidos. E a parte aqui, ó, da linha do y, é o lucro de x, que é o meu y. Então, se eu encontrar a coordenada do L do X, eu já vou ter o lucro direto, não é verdade? Ou seja, essa coordenada aqui, ó, é a mesma coisa que o Y do vértice, né? Aqui é o X do vértice e lá o Y do vértice, que vai ser o meu lucro, certo? Meu lucro
O lucro máximo, que é no pico mais alto, é a coordenada do y do vértice. Y do vértice, eu tenho uma fórmulazinha aqui, ó, menos delta sobre 4a. O delta, substituindo direto nessa fórmula, é b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho ali, ó, a minha função, menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde o a vale menos 5, né? Ó, o a vale menos 5, o b vale 100 e o c vale menos 80. Então, jogando isso aqui nessa fórmula, b ao quadrado, 100 ao quadrado deu 10.000, menos 4 que multiplica o a e o c, menos 5 vezes menos 80, né? Fazendo esse cálculo aqui, ó, multiplicando o sinal, menos 1.000, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 80, 1.600. 10.000 menos 1.600, 8.400. Ficou negativo com esse menos de fora. O 20 embaixo, né, que era 4a, deu menos 20. Aí eu faço a divisão, ó, menos com menos, mais 8.400 dividido por 20, dá 420, que seria o meu lucro, né? Respondeu aqui que o 420 é o lucro máximo obtido por essa empresa. Eu achei o y do vértice é igual ao lucro máximo. Essa é uma maneira de resolver. Ou já tem uma outra maneira resolvida aqui do lado, que é você achar o x do vértice, né, que é esse ponto aqui, só que ele não responde, que o x do vértice é a quantidade de produto vendido. Aí você joga lá na função, né, o x do vértice deu 10, ó, a formulazinha menos b sobre 2a, resolvi deu 10. O lucro, então, seria o lucro para 10 unidades vendidas. Também, se você resolver substituindo todos os lugares de x, você substitui, ó, aqui tinha um x, aqui tinha um x, substitui por 10, né? Aonde que era o x, você coloca 10, lá naquela função ali, colocou 10. Resolveu também dá 420, certo? É uma outra maneira de resolver. Aí tem uma letra B, pergunta, e quantos produtos precisam ser vendidos para que obtenha esse lucro máximo? Essa é justamente o que respondeu ali em cima agora, ó. É calcular o x do vértice. O x do vértice me dá quantos produtos máximos precisam ser vendidos. A fórmula é menos b sobre 2a. Né? O b é 100, então ficou menos 100, e o a é menos 5. Então, menos 100 sobre 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5 é menos 10. Ficou menos 100 sobre menos 10. Menos com menos é mais. 100 dividido por 10 é 10. Por isso que isso é o positivo, viu? Aqui, ó, tá meio apagadinho, mas tem o menos. Essa barrinha aqui é a mesma da divisão, é a mesma deitada. Então, ela seria assim, ó, menos 100 dividido por menos 10. Menos com menos, mais 100 dividido por 10, 10. Então, serão necessários 10 produtos. Então, recordando, nesse exercício de venda de produto e de lucro, o x do vértice, né, do pico mais alto, o x do vértice te dá quantos produtos precisam ser vendidos, né, no caso foi 10, para que você obtenha o máximo de lucro a essa empresa, né? Então, x do vértice, quantidade de produtos, o y do vértice é o lucro máximo. É isso que é essa questão número 2. Vamos para a terceira? Nesse terceiro exercício, ele fala assim, ó, em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função. Ó, a função, ó, y igual a x ao quadrado, menos x ao quadrado mais 60x. Né? De novo, a minha parábola vai ser para baixo, né? Ó, o x ao quadrado negativo. Determine a altura máxima que esse avião vai atingir. Olha só, a altura máxima que esse avião vai atingir é aqui, né? Ó, a altura é o vertical. É aqui no meu vértice, então vai ser o y do vértice, certinho? Aqui eu tenho, olha só, a reta x e aqui o y. A altura é sempre no vertical. Então, quando eu calcular o y do vértice, eu vou ter a altura máxima que esse avião atingiu. Então, por isso que aqui, ó, calculou o delta separado, né? Substituindo aos valores lá, ó, o A
é o menos 1, que é o menos x ao quadrado. O b é o 60 e eu não tenho o termo c, por isso que o c é 0. Aí, quando foi fazer o discriminante, que é o delta, né? B ao quadrado deu 60 ao quadrado. 4ac, esse c é 0. Aí, essa parte de cá zerou tudo. Ficou 60 ao quadrado, que é 3.600. Aí, y do vértice menos delta sobre 4a. Né? O delta calculei aqui, ficou menos 3.600 sobre 4 vezes menos 1, que é o a. 4 vezes menos 1 é menos 4. Ó, de novo, né? Ficou menos 3.600 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais. 3.600 dividido por 4 deu os 900. Então, esse avião, né, que fez uma acrobacia aérea em forma de parábola, ele atingiu uma altura de 900 metros, ok? A altura, quando eu vou perguntar a altura, então, eu tô olhando aqui na linha do y, né? A altura máxima seria, se a parábola estiver invertida para baixo, seria o pico aqui, o meu vértice, ou seja, o y do vértice, certo? O vértice aqui é esse ponto mais alto da parábola. Ó, aqui o y vértice, aqui o x vértice. Mas a altura sempre na vertical aqui, tá? O y. Então, deu 900. Vamos para o número 4. Nesse número 4, fala assim, ó, após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Ó, a função OY igual a 12x menos 2x ao quadrado. Aqui toma muito cuidado, ó, que o meu A é sempre o que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o termo A, ele é o menos 2x, certo? Menos 2x ao quadrado. Em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico, em que x é o tempo em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o máximo de concentração no sangue das cobaias. Ele quer saber o tempo máximo. Até coloquei uma observação aqui, ó, lá no de vocês, lá no GR8, que fala assim, ó, para que atinja o nível máximo, devemos procurar as coordenadas do vértice, ou seja, o pico máximo de concentração no sangue do antibiótico. Porém, sabemos que o x do vértice representará o tempo e o y o nível de antibiótico. Aqui seria assim, ó. Eu tenho aqui, olha só, a linha minha linha do y e a minha linha do x, né? A linha do x tá aqui e a linha do y tá lá. Essa função também é negativa, então ela também me dá isso aqui, certo? Quando aqui, ó, eu pegar o vértice, que é o pico mais alto, a linha do x, ela vai ser o tempo. O tempo que gastou para que esse antibiótico ele faça aqui no y do vértice o máximo de concentração no sangue, ou seja, que ele esteja em seu melhor estágio. Então, esse y é a concentração no sangue, né? E aqui no vértice, o x do vértice é o tempo. Como ele perguntou justamente o tempo necessário, o que eu preciso achar? O x do vértice, só o x do vértice, né? Então, eu tenho uma função que é y igual a 12x menos 2x ao quadrado, aonde o a é menos 2, né, que é isso aqui, e o b é o 12. O x do vértice tem a formulazinha, menos b sobre 2a. Logo, o x do vértice vai ser menos 12, né, que é o valor do b, dividido por 2 vezes menos 2, que é o valor do a, só substituir os valores. Então, vai ficar menos 12, 2 vezes menos 2 é menos 4, menos com menos mais, 12 dividido por 4, 3, ou seja, vai gastar 3 horas para que esse antibiótico esteja no máximo da sua concentração, certinho? Só isso, esse exercício. Sobre aqui, ó, o último exercício, que era para eu estar resolvendo gráficos,
eu quero que vocês fiquem atentos, porque isso aqui é uma revisão que a gente já tinha feito bastante, para seguir aquele passo a passo para a construção do gráfico, certo? No primeiro passo, você vai analisar se o A é positivo ou negativo. No caso desse letra A, o A é 4. Se o A é 4, a concavidade vai ser para cima, né? Ela vai ter esse modelo aqui. Segundo passo, analisar onde que o gráfico vai cortar o eixo Y, que é muito importante. Ela vai cortar em cima do ponto C, nesse caso aqui é no +1. Terceiro passo, você vai calcular as raízes, né, com a fórmula de Bhaskara. Quarto passo, você vai achar o vértice, o x vértice, que é menos b sobre 2a, e o y vértice. Aí você vem aqui, marca esse vértice, olha só, nesse letra A, o meu vértice deu meio e 0. Quando um dos dois dá 0, o ponto está bem em cima, né, do outro que não é 0, ou seja, do 1/2. Ele cortou, olha lá, ó, em cima do y igual a 1, aí é só você vir aqui e desenhar a parábola, certinho? Então, de novo, você precisa, no primeiro passo, analisar se o seu A é positivo, com cavidade para cima, se o A é negativo, com cavidade para baixo. Segundo passo, aonde o Y vai cortar, aonde a parábola vai cortar o eixo Y, que é no ponto C. Então, y igual a C é onde que o gráfico vai cortar em cima da linha do Y. Terceiro passo, as raízes, aplicar a fórmula de Bhaskara. Né? Quando ela é incompleta, faltar o termo B ou o termo C, pode ser que você tenha parábolas que às vezes não chega a encostar na linha X. Isso acontece também quando o seu delta é 0, nesse caso da letra A deu 0. Então, vocês veem que eu não tenho duas raízes, eu só tive uma raiz que é o meio, encostou só num ponto do meu gráfico. E quando esse delta aqui for negativo, aí você não tem raiz, ele não encosta na linha X, ele vai ficar voando lá para cima, longe da linha X ou lá embaixo, mas ele não chega a encostar na linha do X, certo? E quando o delta for positivo, ele ultrapassa, né, em 2 lugares na linha do X, ele tem duas raízes. E o quarto passo, que é você calcular o vértice, saber o ponto máximo ou o ponto mínimo aonde esse gráfico vai chegar, certo? No GR8 está os gráficos que foram pedidos na semana passada, que já é revisão, último exercício lá. Tem os gráficos prontinho com passo a passo. Faça a correção, tirando as suas dúvidas, que é a matéria da nossa prova desse bimestre, certinho? Qualquer coisa, eu estou à disposição e a professora Francislane também, através dos nossos grupos de WhatsApp, ok? Tenham todos um excelente trabalho, uma boa semana. Tirem as suas dúvidas, pois a gente ainda realizará uma prova esse mês ainda de junho do segundo bimestre, certinho? Não esqueçam de enviar as atividades de hoje, pois contarão como nota avaliativa para essa semana. Um abraço a todos.